diz o Senhor. E eu amo muito essa palavra. E quando Deus falou comigo essa palavra, no começo do ano passado, durante todo o ano, em qualquer lugar que eu ia, essa palavra vinha a mim. Fosse por uma mensagem, se eu assistisse uma live, se eu assistisse uma mensagem online, e tantas coisas, e essa palavra me perseguindo, e eu tentei durante todo o ano passado voltar, mas era uma luta constante. Começou a, assim, vir temores a mim, sabe? Como que dependesse de mim, que fosse depender de mim. E, no entanto, eu sempre buscava, mas eu não conheço o suficiente, eu preciso demais, e sempre buscando mais, até eu ganhar esse livro aqui, ó, que o título, o nome do meu canal, na verdade, é Conversa com Deus, porque todo dia a gente vai ter uma conversa aqui. Mas o que me motivou foi esse livro da Patrícia. Não é da Patrícia, gente, desculpa, Thalita Pereira. Você vai dar conta. Inclusive, eu intitulei, né, todas as lives dessa semana com esse tema, Você vai dar conta. Porque isso foi para mim, eu recebi de presente de final de ano e comecei a ler esse livro, e esse livro me motivou a estar aqui. Porque eu entendi que não tem a ver comigo. E isso é muito importante a gente entender, que quando Deus nos chama para fazer uma obra para Ele, não diz respeito a nós, diz respeito a Ele, é o que Ele quer que nós façamos, é o que Ele espera de nós, é o que nós vamos entregar da parte dEle, porque tudo que for ser entregue provém dEle. Então eu comecei a entender que eu estava sendo orgulhosa, achando que eu tinha alguma coisa a dar para as pessoas, quando não. Qualquer coisa que eu passar aqui é Deus. Se eu falar alguma coisa de bom, vai ser de Deus. Então, porque eu não tenho nada para dar para as pessoas, mas em Deus eu posso. Por quê? Porque Deus começou a me chamar a atenção. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a encontrar muitas respostas para as minhas indagações, entendeu? E eu quero dividir um pouco disso com vocês. E eu vou ler aqui a primeira coisa que me chamou a atenção no livro da Thalita, é logo no prefácio dela, que está assim: mas a lei da colheita nos ensina que para a semente germinar, ou seja, para algo ser produzido de forma frutífera, ela precisa passar por um processo doloroso e desafiador, já que Deus nunca usa ninguém grandemente, até testá-lo profundamente. Que satisfação é encontrar em pessoas reais, de cristãos reais, que nos possibilitam enxergar a beleza e a realidade da vida cristã. Então, nós sabemos que a nossa função no reino é semear a palavra de Deus. E essa semente, ela vai cair em vários tipos de terra, né? Umas áridas, outras boas para a semente se desenvolver, outras vão cair nos pedregais. Mas aonde a semente vai cair, não tem nada a ver comigo. É Deus que vai direcionar essa semente.
E aqui ela cita que, assim como Beethoven escreveu a sua mais bela composição depois de uma grave doença, ficando completamente surdo, ela nos ajuda a perceber com sensibilidade que o mesmo em face à dor podemos compor melodias e alcançar gerações. Então, em meio a essa minha incerteza, minha dúvida, fragilidade, minha fuga, porque na verdade eu estava fugindo de Deus, eu fui me encontrando nesse livro, e aqui tem tantas passagens assim que me tocaram muito profundamente, e foi me motivando a voltar para o lugar que Deus queria que eu estivesse. Então eu fiz algumas anotações aqui que vai me ajudar a compartilhar com vocês, né? Então, a partir desse livro, você vai dar conta, as coisas começaram a mudar dentro de mim. Não só por isso, porque, como eu falei, Deus usou muitas e muitas pessoas para mim, sempre com esse tema de Jeremias 29:11. E logo no começo, eu comecei a descobrir que o medo me colocava num lugar de orgulho, porque nós não entendemos, mas quando nós sentimos medo de fazer algo que Deus nos manda, nós temos uma atitude de orgulho por achar, eu não vou porque eu não tô preparado, como que dissesse a respeito de nós. Nós não estamos nunca preparados. Deus que chama alguém e capacita esse alguém, né? Nós temos várias experiências na palavra. Eu fiz até umas anotações aqui a respeito de Moisés em Êxodo 4:11, que diz que quando o anjo do Senhor se apresentou a ele e chamou ele para ir libertar, né, o povo do Egito, ele disse a Deus, quem sou eu para que me envie a Faraó e tire o Israel do Egito, os filhos de Israel do Egito? E Deus disse, eu serei contigo. Moisés estava olhando para ele e suas possibilidades. Ele achava que dependia dele. E isso é o que acontece com a gente. Isso é orgulho porque porque não diz respeito a nós, como eu já falei, mas tudo é por ele, tudo vem dele, e para ele são todas as coisas. E quando nós mudamos esse nosso olhar, então a gente enfrenta o medo, porque sempre que a gente for fazer algo e que a gente entende que a gente está sendo enviado por Deus e que a gente entende que Deus está no controle de tudo da nossa vida e de tudo que Ele nos colocar para fazer, não existe medo. A gente vê aquela passagem quando Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro falou para ele no barco, naquela agitação do mar, naquele temor que eles estavam, quando eles acharam que Jesus era um fantasma, e ele falou, se é tu mesmo, mestre, então me chama para ir ter contigo. E ele falou, então vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Sim, começou a andar sobre as águas. Mas quando ele já estava andando, ele voltou, ele andou por fé. Mas quando ele observou as circunstâncias, ele começou a afundar. Porque sempre que a gente tira o olho de Deus, daquilo que Deus quer que a gente faça, e a gente começa a olhar para nós, aí a gente começa a esmorecer. A gente começa a naufragar no nosso chamado, na nossa fé. Então, aqui nessa passagem de Moisés, diz assim, deixa eu ver aqui,
E quantas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus por nos julgarmos incapazes? Dessa forma, estamos dizendo que Deus está errado por nos escolher. Né? Quando eu falo, não, eu não estou pronto, eu não sou capaz de fazer isso, então eu estou falando, Senhor, certamente o Senhor está equivocado por ter me escolhido, quando nós sabemos que Deus não erra, né? Então, ele não chama uma pessoa que é capacitada, ele escolhe quem ele quiser, as pessoas improváveis. E nós ficamos com medo do julgamento das pessoas. Nós ficamos pensando, o que vão falar? Por que ela está fazendo live? Por que ela acha que ela pode fazer isso? E isso faz com que a gente perca a coragem para fazer. E isso nos paralisa. Foi o que aconteceu comigo durante todo esse tempo. Mas Deus, ele quando ele chama alguém, ele garante. Ele chama os improváveis, ele chama as pessoas que não têm capacidade, mas ele capacita. Quando eu entendo, eu estou falando aqui para quem? Não me importa. Não me importa quem vai assistir, o que importa é que eu estou fazendo a vontade de Deus. E tem outra experiência que eu peguei aqui na palavra, que foi a passagem de Gideão, né, em Jeremias 6:11, que também quando o anjo apareceu para ele estava malhando trigo no lagar, que não é um lugar para malhar trigo, né? Ele deveria estar na eira. Porém, como os midianitas estavam tirando tudo que eles tinham, ele fez isso para esconder, para salvar aquele trigo. E quando ele estava ali na maior dificuldade, gente, malhando o trigo num lugar impróprio, ele estava fazendo um esforço muito, muito além do que deveria, aparece o anjo do Senhor para ele e fala para ele, o chama de a paz seja convosco, varão valoroso. Assim lhe diz o Senhor. E Gideão respondeu o quê? Se o Senhor está mesmo conosco, cadê as maravilhas que nos foram contadas ao longo da minha vida pelos meus pais? Olha como o anjo apareceu para ele e na hora ele duvidou, mesmo o anjo falando com ele. Ele duvidou de Deus. E ele o chamou de varão valoroso. Ele, tipo assim, eu não sou valoroso. Que valor é esse que eu tenho? Então, ele virou para o anjo e falou assim, ele retrucou, se o Senhor está conosco, cadê as maravilhas todas que minha mãe e meu pai falou a vida toda que ele fazia? E agora ele nos abandonou na mão dos midianitas. Então o anjo do Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e você livrará o povo dos midianitas. E imediatamente, como nós, ele se defendeu e falou, como que eu posso livrar o povo de Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. A gente sempre acha que tem a ver com a gente. A gente sempre acha que a gente que vai fazer a diferença. Só que não. O Senhor falou com ele, porventura não te enviei eu? E disse, eu, o Senhor, serei contigo. Quis dizer, não tem a ver com você, eu só estou te enviando. Mas quem vai fazer através de você sou eu. Quem está na tua frente sou eu. E a palavra mesmo diz que nessas pelejas nós não teremos que pelejar. Quem pelejará por nós é o Senhor. E aqui quem pelejou também foi o Senhor.
E mesmo o Senhor falando assim com ele, né? Eu serei contigo, mesmo assim ele continuou pedindo a Deus que lhe desse um sinal. A história continua. Ele pedia sinais a Deus. Mas se eu vou livrar, então me dá um sinal. E ele foi pedindo coisas a Deus para se certificar que realmente Deus estava enviando ele. Isso acontece comigo? Acontece com você? Sim. Sabe por que eu estou aqui? Pedi vários sinais a Deus. Várias vezes. Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de exposição. Eu não sou uma pessoa que gosta de mídia social. Eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer. Eu sou uma pessoa na minha. Mas acontece que assim como Jeremias estava lá, escondidinho, malhando trigo no lagar, eu estava aqui escondidinha na minha casa, cuidando da minha vida, da minha família. Porém, o Senhor nos chama, porque Ele Ele nos confronta para nós sairmos da nossa zona de conforto. Porque para mim é muito mais confortável eu estar com essa câmera desligada, cuidando da minha casa, dos afazeres da minha família, da minha loja, do que estar aqui me expondo. Entendeu? E eu sei que ele estava, mesmo com dificuldade, malhando trigo no lagar, ele estava ali sozinho, salvando o trigo da família dele. E agora? Ele tinha que ir para frente de batalha? E ele ficava com medo. Senhor, vou para a batalha. E eu não sou capaz de vencer. Eu não tenho essa experiência. Mas o Senhor falou para ele. Porém, o Senhor disse a Jeremias, paz seja contigo, porque o medo nos tira a paz, nos tira a tranquilidade. Quantas vezes você quer fazer algo que te amedronta e você fica ansioso? E ele sabia que ele estava assim. Então o Senhor falou para ele, a paz seja convosco, quer dizer, meu filho, fique em paz, porque você não morrerá. Você não morrerá nessa batalha. Você não terá que pelejar. Eu que pelejarei por você. Então, creia que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como está em Romanos 12:2. E quando internalizamos e vivemos a palavra de verdade, nossa percepção de quem somos em Cristo muda significativamente. Porque quando eu olho para a palavra e vejo que quem enviou esses homens foi o Senhor e garantiu, e olha que eles foram, Moisés foi para o Egito, foi falar com o faraó, para libertar o povo de Israel da escravidão. Jeremias foi lutar contra os midianitas, que eram milhões de soldados experientes. E eu? E você? Qual é a nossa luta? Quem é que vai nos confrontar? Nossa luta é contra nós mesmos. A minha luta de 1 ano e pouco aqui, teimando com Deus, né? Quantas vezes Deus falava, abre uma live. Quantas vezes eu abri uma live de alguém e a pessoa estava falando, abre uma live. Começa a pregar a palavra. E eu ficava assim, meu Deus. E a pessoa falou assim para mim, a pastora falou assim, para mim não, ela falou na live, mas eu sei que era para mim porque ela falou assim, porque eu aqui sei o pensamento que eu tenho de você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que você deseja. Porque nós desejamos muitas coisas na nossa vida, mas nós não atentamos
para a vontade de Deus. E nós queremos dizer a gente sabe que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, né? Para todas as outras coisas ser acrescentada a nós. Mas nós queremos do nosso jeito. Se eu busco o reino de Deus acima de tudo, é de tudo mesmo, acima da minha vontade principalmente, acima de todas as coisas. Porque com certeza, eu estou com esse tempo aqui, não tenho esse tempo assim disponível, mas eu me disponibilizei, eu cansei de lutar contra a vontade de Deus para minha vida. E eu decidi obedecer a Ele, que obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente fica o tempo todo no sacrifício, né? E nós sabemos que antes, aqui no livro da Thalita, tem um textozinho que fala assim: antes de Deus apresentar você ao mundo, Ele encontra com você no deserto. Não foi assim com Moisés? Sim. Foi assim com Moisés. Ele estava lá na dele, cuidando dos animais do sogro dele, e de repente apareceu o anjo. Então, aí eu vou ler um textozinho aqui que eu também marquei sobre o orgulho. Por que Deus é tão enérgico quando lida com o orgulho? Porque a única pessoa a quem Deus resiste é o orgulho. Foi o orgulho que motivou o diabo a querer ser Deus, e também foi o orgulho que fez que o diabo fosse tirado da presença de Deus. O Senhor trata seriamente com o orgulho dentro de nós, porque todo coração tomado pelo orgulho acredita ser Deus de si mesmo. No entanto, a luz nos mostra a nossa pequenez e a quem pertence o verdadeiro senhorio das nossas vidas. Se eu digo que a minha vida pertence ao Senhor e eu que tomo as decisões, eu que tomo as rédeas da minha vida, então Ele não é o meu Senhor. Porque se a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar, então por que eu não obedeço? Porque todas as vezes que o Senhor chama alguém e Ele insiste com a pessoa, é porque Ele tem planos com a nossa vida. Porque tem pessoas que vão ser alcançadas por mim, outras vão ser alcançadas por você. Mas todos nós fomos chamados para fazer uma obra específica para o Senhor. E quando entendemos que nossa incapacidade existe a capacidade de Deus, o medo aos poucos diminui. Quando eu entendo que a minha capacidade só existe por causa da capacidade de Deus em mim, não existe mais medo. Por quê? Porque eu entendo que as minhas forças não são suficientes. Que tudo que eu estou fazendo aqui é movida pelo Espírito de Deus. E render-se à vontade do Senhor é a certeza de vencer a guerra, principalmente aquela que acontece dentro de nós. Então, hoje, eu estou me sentindo mais do que vitoriosa, porque eu estou vencendo a mim mesma por estar aqui, nesse lugar. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que Deus colocou no meu coração, né? Hoje eu quis mostrar para vocês a minha fragilidade, os meus medos, quantas vezes eu procrastinei podendo já ter feito isso, porém era uma luta constante dentro de mim, dizendo que não, que você não pode, que você não é capaz, que você precisa aprender mais. E quando Deus começou a falar comigo que o que Ele tinha comigo não estava no exterior, nos cursos que eu buscava,
nas lives, em tanta coisa, gente. Ele falou que tudo o que ele queria realizar através de mim já estava dentro de mim. E era a palavra de Deus. Porque eu sempre gostei da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Não sou expert, mas ninguém precisa ser expert para pregar a palavra de Deus. Você só precisa dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E essa é a verdade. Eu preciso falar isso para as pessoas. E eu segurei tanto tempo, passei por tantas coisas que não precisava, como todos os outros que vieram antes de nós, que está aqui nessa palavra, que está aqui na palavra de Deus, também passaram por resistir a Deus. E a gente tem que entender que Deus é irresistível e que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Agora eu posso não entender, né, esse meu chamado, eu posso não entender, né, por que Deus queria que eu viesse aqui, mas o que importa é que eu vim para ficar. Amanhã, às 11 horas, esse horário está sendo teste, gente, eu vou querer que vocês me ajudem colocando, né, esse horário não é legal, ou é legal. Eu fiz uma pesquisinha, dei uma pesquisadinha, e vi que esse horário era bom para as mulheres. Então eu peço que vocês me ajudem caso ache que esse horário não é bom. Porque eu vou ficar fazendo às 11 horas, tá? Amanhã às 11 horas tem mais. E nós vamos continuar falando sobre esses encontros que nós temos com Deus, né? E eu sei que aos poucos a gente vai se soltando e daqui a pouco a gente vai ficando legal. Porque ninguém começa grande. Quem começa grande é monstro. Todo mundo que é grande um dia começou assim, com pouca experiência, até mesmo para mexer no som, mexer em tudo. Mas enfim, aos poucos a gente vai nos enquadrando e vai dar tudo certo. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Um beijo, fiquem na paz. Amanhã eu vou fazer uma oração. Quem quiser, deixa pedido de oração. Hoje eu não vou fazer, porque eu já passei do tempo que eu estipulei, 30 minutos. Não quero que seja uma live comprida. Então, porque eu não quero cansar vocês. Então amanhã a gente se encontra e um beijo. Foi muito bom ter você aqui. Tchau.